João, eu queria saber onde você nasceu, qual é essa história? Conta um pouquinho pra gente o seu começo de história. Sim, eu nasci aqui em Brasília, Uhum, mas eu não cresci em Brasília, né, porque meu pai é militar, então uhum, eu com 3 anos de idade ele se mudou, foi morar em Belém, depois mudamos em muitos outros uhum, estados, mas eu sempre vinha, eu tinha uma relação com Brasília que meus avós moravam aqui. Então todas as férias eu vinha para cá passar férias, pelo menos um mês eu tinha esse contato anual com sim. Brasília. Então eu fui construindo essa relação com a cidade mesmo não morando aqui. Cheguei para cá, eu tinha uns 17 anos já quando vim definitivamente, né, Uhum, meu pai veio para cá, se aposentou aqui, e não saí desde então. Mas essa relação de amor com a minha cidade natal, que eu não morava, embora eu tenha morado aqui uns 3 anos, quando eu tinha dos 10 aos 12, uhum, eu sempre tive essa relação muito forte. E meus irmãos também, né, o Daniel, o Bruno, meu outro irmão, uhum, porque era uma cidade que a gente sempre gostou, nós 3 são 3 irmãos, nós 3 nascemos aqui em Brasília. O Daniel, a gente falou dele, ele ficou 9 meses em Brasília, ele ainda nasce uhum, menos de 9 meses. Ele nasceu, a gente mudou logo na sequência. Então, a gente sempre teve essa relação de é a minha cidade natal, embora estejamos longe. E uhum, eu fui amadurecendo isso em mim, de sempre procurar, durante a infância e adolescência, qualquer coisa que me caía as mãos sobre Brasília, eu lia, eu guardava, uhum, eu tinha esse carinho todo pela cidade. Quando eu vim morar aqui de vez, eu continuei a fazer isso, né. Era sim. uma forma analógica ainda, não existia todo esse mundo Aham, digital, então eu guardava livro, guardava recorte, guardava as coisas que me foram úteis quando eu criei o História de Brasília, em 2014, sim. faz 10 anos agora esse ano. Eu comecei divulgando curiosidades que eu tinha guardado, era texto, não tinha foto, não colocava foto nenhuma no Facebook ainda. Uhum, Então, curiosidades diversas sobre a cidade, né, eu pegava ali, escrevia 2 parágrafos sobre assuntos variados, aham, geralmente que eu não achava no Google. Então o meu primeiro post foi, eh, sobre o Nilson Nelson, né. sim. Quem foi o Nilson Nelson? Esse era o Uhum. título, né. Porque eu estava um dia estava ali falando com uns amigos no bar, a gente começou a falar sobre Nilson Nelson, alguém perguntou: "E tá, mas quem foi o Quem Nilson é nisso, Nelson?" né? É. Ninguém sabia o Nilson Nelson. Procurei no Google, vamos lá, Nilson Nelson, Aham. não tinha nada sobre a figura Nilson É Nelson, só sobre mesmo? o ginásio. Isso Eu não quando, assim, mais ou menos? 2014. 2014. Então você vê, não é tanto tempo, assim, É, 10 anos, né. aham, já era pra ter uma informaçãozinha ali. Exatamente, mas assim, digitalmente falando é uma Uhum, eternidade. E aí eu pensei: "Nossa, eu não achei nada sobre esse cara, eu vou criar uma página e vou começar a colocar essas coisas que eu não consigo achar no Google. Ou uhum, se eu acho, estão mal explicadas, ou não tem uma veracidade que eu não consigo saber se realmente aquilo aconteceu." uhum, Então o Nilson Nelson eu já sabia que tinha sido um jornalista uhum. muito famoso aqui em Brasília, um pioneiro, chegou aqui em Acredito que eu não sabia até 61. até agora, Pois durante é, 39 anos, tem aquele negócio, né, quantos anos você descobriu isso? quem foi o 39, Nilson é, Nelson, hoje, né? Pois agora, é, nesse instante. ele morreu em 87, foi Aham, quando mudou o nome do ginásio, e ele era muito famoso, era da Rádio Nacional, porque ele era tipo o Galvão Bueno de Brasília, ele narrava jogo, ah, narrava é, corrida, narrava legal. que aqui tinha uns 1000 quilômetros de Brasília, né, que era um Uhum, um circuito de rua, então ele fazia tudo aqui. Ele era muito querido pela comunidade jornalística, pelos esportistas, uhum, então quando ele morreu, houve essa comoção e sugeriu-se mudar o nome do ginásio, que era o Presidente Médici até então, uhum. para Nilson Nelson, Era então ginásio Presidente Presidente Médici, Médici. nossa. Então, Hoje a gente vai ter uma aula aqui, hein, galera. exata Porra. e tinha esse foi 87, né, redemocratização, então estava acontecendo um movimento de mudar todos os nomes ligados ao regime Uhum, militar por outras coisas. Tanto que isso depois aconteceu com o Parque da Cidade, que sim, virou Sara Kubitschek, uhum, e vários outros monumentos e lugares de Brasília. Então o Nilson Nelson entrou nessa leva, e, o Parque Ana Lídia também entrou nessa, que ele uhum. chamava Parque Yolanda Costa e Silva, que era a esposa do presidente Costa e Silva. Então, né, esse movimento de mudar nomes, o Caramba, Nilson Nelson entrou entrou junto. nessa. Eu acho uma homenagem muito legal, e Sim, um cara muito importante válida, para né. Brasília. Uhum, O esquecido também, eu acho que é legal, não há muitos outros lugares que homenageiam. Lá na Rádio Nacional tem uma sala, se não me engano, se chama Nilson Nelson, que ele era uhum, de lá. Fora o ginásio, não tem muita outra coisa que fala sobre ele, mas bem sim, importante. Então esse foi o primeiro post. Aí legal. comecei a fazer outras, as pessoas começaram a comentar, a sugerir novos temas. "Ah, fala sobre Você isso." fez tipo assim: "Ah, vou só comentar aqui quem é o Nilson Nelson". Aí você Exatamente. começou a ver que a galera começou a se interessar, como é que foi? Exatamente, eu criei ali o nome, fiz uma marquinha ali, História de Brasília, Uhum, fiz um template para o post ali, bem simplesinho lá, uhum, era um quadradinho com uma cor no fundo e quem foi Nilson Nelson. E aí sempre uhum, ia
o assunto ia mudando, né. Fiz muito despretensiosamente, teve muito engajamento, muitas pessoas comentando, Uhum. compartilhando, mandando sugestões do que abordar. Eu: "Ah, legal, isso aqui tem alguma É, coisa". bacana. Aí eu comecei a fazer sempre, alimentar todo dia. Aí depois comecei a postar fotos, né. Não era minha ideia ter foto alguma, mas Uhum. uma vez eu achei uma foto do arquivo público, nem lembro aonde, e achei: "Pô, que legal essa foto", era até uma foto da 108 Sul, uma foto de Uhum. 1968, eu acho. Coloquei ali, também foi um grande sucesso, porque as pessoas: "Que legal essa foto", começaram a comentar sobre Sim. sobre a quadra, sobre a história. Então já tem um outro filão, publicar Uhum. foto. Então Legal. comecei a botar É. muita foto, muito e aí a coisa foi evoluindo, né. Uhum. Depois vieram uns vídeos, aí eu fui para o Instagram depois, já 2 anos depois, e a coisa tá indo. Legal.